não venceu o São Paulo, desfalcado de jogadores importantes. 2 dos seus grandes jogadores não estavam em campo. Mais uma vez, a arbitragem desse Abate-Abel também ruim, mas não acho que teve influência. O Atlético virou um inimigo do gol mesmo, né? É organizado, às vezes esbarra nessa questão do elenco. Cuca olha, não tem ninguém que muda jogo. Ontem o Felipe Luiz olhou para o banco e falou: Bruno Henrique, vem cá, entra lá. O que aconteceu? Então, ele entrou lá e resolveu o jogo. Na teoria, o Atlético teria, né? Na teoria, sim, mas na prática, não. Quando você olha para o banco e você tem o Júnior Santos, você acredita que ele possa fazer a diferença em um momento. Ainda não tem feito. Em um momento que o Cuejo não estiver bem, que o Rony não estiver bem, que o Hulk não estiver bem, mas não vem fazendo. O Bernard era um nome também que, na teoria, a gente imaginava que ele fosse pegar e render bastante. Mais uma vez, entra e não rende o suficiente para ajudar a equipe do Atlético. Mais uma vez, parece mesmice, né, a gente falar a respeito disso, mas o goleiro adversário sendo o destaque da equipe que enfrenta o Atlético. Contra o Grêmio e ontem o Rafael, que foi muito bem no jogo. Achei o primeiro tempo do Atlético muito ruim. Muito ruim. O segundo tempo realmente teve uma melhora, mas... O segundo tempo virou um ataque contra a defesa. Né? Exatamente. Mas no primeiro tempo, o São Paulo teve oportunidades, o Everson foi muito bem. E o gol impedido da equipe do São Paulo, que estava realmente impedido, e não era só um jogador. Enfim, o Atlético tem que passar por essa fase. Eu falava a respeito o importante era o Atlético conseguir a vitória, porque queira ou não queira, a sequência do Atlético é negativa. A sequência do Atlético é de derrota para o América, derrota para o Grêmio, empate com o Cienciano, empate contra a equipe do São Paulo. Então são 4 jogos sem vencer, e isso, para quem acompanha futebol e quem vive futebol, sabe que isso chega até os jogadores e a confiança diminui. Então o Atlético precisa da vitória a qualquer custo. O Atlético precisa ganhar para os jogadores se sentirem um pouco mais leve e voltar a jogar próximo do que jogou no Campeonato Mineiro. O Campeonato Mineiro, ele engana a gente, né? Todos os estaduais enganam ou só o Mineiro? Acho que boa parte dos estaduais engana. E o Campeonato Mineiro engana a gente, porque quando a gente via o Campeonato Mineiro, a gente imaginava esse Atlético muito mais forte do que ele tem sido de fato no Campeonato Brasileiro. Que aí fica fácil, toda semana o Atlético enfrenta o melhor goleiro do mundo. Semana passada foi o Thiago Volpe. Ontem foi o Rafael. O Rafael até tá entre os melhores do Brasil, de fato. Mas o Thiago Volpe é o Thiago Volpe. Mas o Thiago Volpe pegou naquele dia? Ele fez 4 defesas difíceis? Ele fez as defesas difíceis. Mesmo o Atlético foi incompetente para fazer o gol. Ele fez as defesas difíceis. É só você... O Atlético tem sido incompetente contra todos os times. Aí... Pera aí, Thiago. O melhor goleiro do mundo era do Cienciano, é o Rafael, é o Thiago Volpe. Thiago, eu tô te perguntando de verdade. Você joga futebol... Todo dia tem um cara. Você joga futebol. Todo dia o Atlético foram defesas difíceis, as do Volpe? Cara, ou não, eram simples? Era só tá lá e parar o pé. Ele fez algumas defesas importantes no jogo. Você jogou no plural, tá valendo. Então pode continuar seu raciocínio. Cara, o ponto pra mim é o seguinte. O Mineiro engana. E a gente fica aqui 4 meses ou 3 meses do ano achando que tá acontecendo uma coisa que de fato é mentira. Não é uma verdade o que tá acontecendo. O campeonato estadual engana a gente. E a gente acha que, o Atlético tá quase pronto. Falta pouquíssima coisa. Falta muita coisa. O que falta? Falta meio-campista. Aliás, eu vi você falando sobre isso. De meio-campo do Atlético. No seu Instagram, concordo. Problema. O Atlético precisa de atacante. Aliás, foi onde o São Paulo foi melhor no primeiro tempo, principalmente. O Atlético precisa de atacantes. Atacantes. Também acho. Então, nós estamos falando de 2 dos 3 setores do campo. O Atlético só não precisa contratar, para mim, na defesa. E o Atlético precisa de meio-campistas urgentemente, especialmente do ponto de vista defensivo. Eu acho que faltam volantes ali nesse meio-campo do Atlético. Volantes. E o Atlético precisa de atacantes. E assim, a gente caiu no canto da sereia do Campeonato Mineiro, que é uma porcaria. E aí vai jogar o Brasileirão e vira isso aí. Não consegue ganhar do Grêmio, não consegue ganhar do São Paulo, enfrentou o Cienciano, tudo bem. Tem a questão da altitude, eu acho que interfere bastante no jogo, mas não conseguiu ganhar do Cienciano no Peru. Tá aí o Atlético. Esse é o Atlético de início de temporada. Você falou você falou que o planejamento era perfeito. Cara, o planejamento pro campeonato estadual foi ótimo. Tanto que o time foi campeão. Mas não foi isso, você não colocou essa ressalva. Você elogiava o planejamento. Agora fica nítido que o Atlético necessita de contratações. Então agora você está dizendo mas que o planejamento inicial é o planejamento de junho. Não acho que eu tenho errado, não. Pede desculpa. Eu não acho que eu tenho errado, não. O campeonato estadual, então, não é margem para nada. Para mim, não. Absolutamente nada. Nem para elogiar planejamento.
HG, a gente fica no campeonato estadual e a gente começa a assistir aos jogos do campeonato estadual, a gente se ilude. Eu me iludi. Você se iludiu. Eu me iludi. Então, Achei que esse Atlético estava bem. Achei que esse Atlético tinha o mínimo de qualidade. E não tem cara, mínimo de qualidade? Tá jogando mal? Tá bem abaixo. Tá jogando mal? O que é jogar bem, Everton? O elenco do Atlético tem que entregar mais o Cuca. Eu não tenho nenhuma vírgula para colocar hoje na armação de funcionar. Mas o Rony tem que jogar mais, como disse o Breno. O Coelho, o Coelho até vinha muito bem. Eu achei o Arana também. O Arana precisa jogar mais. O Arana precisa de ajudar esse time. O próprio Scarpa, perfeito. Eu não consigo colocar um senão no sistema hoje do... mas o São Paulo criou. Claro que o São Paulo criou. O São Paulo tem um trabalho longo também do Zubeldia. O São Paulo é um time, para mim, subestimado no que joga. Claro que vai criar. Eu tô com o Breno quando ele disse, não foi um jogo que o Atlético controlou tanto contra o Grêmio, porque o Grêmio é um time muito ruim. A gente viu lá o Grêmio tomando pancada contra o Ceará. E o Atlético, o elenco atleticano tem que olhar para isso e lamentar, talvez, lá no final do campeonato, de ter perdido para este Grêmio nesta altura do campeonato. Depois da janela a gente não sabe. Todos os times melhoram. Então o que eu estou dizendo é que os jogadores, o Júnior Santos, já tem um tempo também para conseguir ajudar mais. Ajudar mais. Não estou falando de ser o super Júnior Santos, mas é isso, do futebol, da armação do Cuca, cara. O São Paulo criou. Tá, beleza, cara. Vai acontecer. Então, acho que hoje o elenco precisa mais de ajudar o Cuca do que o contrário. E não adianta o HG ficar falando, porque a janela é só em julho. Até junho, o Atlético tem as decisões mais importantes, principalmente dentro da Copa Sul-Americana. Só uns pontos que eu acho que é importante, que eu estava vendo ontem, inclusive nas redes sociais, nas lives que eu faço no meu canal. Primeiro, falar que porque o Ferreirinha ontem deu um baile no Natanael não serve mais para ser titular do Atlético, isso é uma baita injustiça. Lógico. Foram 16 jogos dele, né? E aí um jogo que ele não foi bem e não é... Ferreirinha é um baita de jogador. Ferreirinha é um baita jogador. Então, torcedor, muita calma. Muita calma, porque... Não, né? O Ferreirinha não. Mas ele joga muito. Não é. Ele é titular lá por acaso do destino. Vamos lá. Mas deixa eu continuar aqui. Cara, a necessidade que ele tem de diminuir algo do Atlético é impressionante. Deixa eu só continuar aqui. Daqui a pouco você fala. Mas isso não diminui o Natanael, não. É um jogo ruim da Natanael. Pois é, então, Thiago, deixa eu só continuar isso. Aqui, ó. Não tô tentando diminuir nada, mas o Ferreirinha é um baita de um jogador? Aonde o Ferreirinha é um baita de jogador, gente? Mas ele é um jogador que então vamos fazer diferente. Que teve uma boa atuação ontem que complicou a situação dele. Beleza. Então tudo bem, pode ser assim. Mas não é por causa disso que o Natanael não pode não servir. Eu acho que o corte é muito pequeno. Igual você chegar também e falar que o Ivan Roman jogou o sub-20 do Atlético contra o Bahia e fez a jogada do primeiro gol e fez um bom jogo, que ele já está pronto para ser titular do Atlético na ausência do Lian. Não. Ontem o Cuca deixou real, ontem na coletiva, e ele ainda disse uma coisa que me preocupou mais ainda. Temos um problema. Não temos o Lian. Isso. Mas peraí. Mas aí você tem o Rômulo que tá lá, você tem, o Igor Rabelo sentiu um desconforto. O Vitor Hugo. Tem o Vitor Hugo. Mas o Vitor Hugo, o Lian, que é o melhor zagueiro do Atlético hoje, e aí ele ganhou... É difícil você substituir o Vitor Hugo. Mas você tem peças lá. Quando você fala isso... Por mais que você tenha, você não tem uma peça do mesmo patamar do Lian. Mas isso é uma coisa óbvia. Nós já sabemos. Mas aí quem tá lá tem que dar conta do recado. Então você tem um problema. Mas você acha que tem alguém que joga no mesmo nível dele hoje? Não acho, Thiagão. É um problema não ter o Lian. Então é o que nós estamos falando aqui. Ele não está satisfeito com o elenco dele. Correto? Não está satisfeito com o elenco dele.